Olá, dias de paz, luz, sabedoria para todos nós. Então, continuando aqui, voltamos com o nosso pequeno momento de estudos para as reflexões e hoje nós trazemos uma mensagem que é um pequeno excerto que foi retirado de uma mensagem do amado Mestre Ascensionado Saint Germain, falando sobre esse momento que é bastante oportuno para nós, sobre o nascimento de Jesus, né? O Natal que está aí presente e que é tão representativo para nós e, claro, tem uma linha, um marco divisório, né, que a gente considera como sendo antes de Jesus e depois de Jesus, ou seja, a era cristã que nós estamos vivendo, que nós atravessamos aí, tendo recebido tamanho amor, tamanha sabedoria que veio por meio desse amado mestre e que é, com toda certeza, citado, referenciado por inúmeras vezes por outros grandes mestres. Então o Mestre Jesus tem um papel muito importante para todos nós no planeta, né, através da dispensação cristã, que infelizmente foi muito distorcida, muito ficou combalida, vamos dizer assim, né, enfraquecida por conta de tantas alterações e distorções que foram sendo feitas ao longo do tempo. Mas a essência daquilo que o amado Mestre Jesus trouxe não se altera, não muda em absolutamente nada. É só uma questão de cada buscador, de cada indivíduo encontrar através do que é a origem da mensagem cristã, da consciência crística, aquilo que é o nosso caminho, aquilo que Jesus apontou como sendo a direção de volta para a casa do Pai. Então cabe a cada um de nós. Vamos pegar então esse pequeno trecho aqui, onde Mestre Saint Germain fala sobre o Natal, ou nascimento de Jesus, dispensação cristã. Ele diz assim: estive presente no início da dispensação cristã e carreguei em meus braços ao amado Mestre Jesus. Só lembrando, Mestre Jesus, né, teve como pai José, que por sua vez foi uma encarnação do amado Mestre Ascensionado Saint Germain. Então, Mestre Saint Germain aqui foi quem deu suporte, assistência naquele início, né, vamos dizer assim, da missão do amado Jesus, que precisava ali dos cuidados, da atenção, como teve de José e da amada Mãe Maria também. Okay? E ele diz assim: quem haveria de ser, né, no caso Jesus, o primeiro ímpeto dessa dispensação cristã. Então Jesus foi quem deu o start para fazer com que essa consciência cristã viesse para o planeta e depois desse continuidade nela. E ainda antes que sua mãe o recebesse, ou seja, Mestre Saint Germain, naquela ocasião, enquanto pai de Jesus, recebeu obviamente todas as orientações e estava ali amparando, dando suporte a Maria e estava na linha de frente mesmo para essa proteção, esse cuidado, esse carinho. Acariciei brandamente os suaves cabelos desse bebê. Olhei dentro desses grandes olhos líquidos que ainda não haviam sido enfocados sobre o plano de consciência e sombras no qual tinha vindo operar. Então, era ainda aquele ser tão pequeno, né, de aparência assim tão frágil, mas tão belo, tão profundo, o amor presente ali se manifestando. E ainda, obviamente, num momento, né, onde não havia, obviamente, todo o enfrentamento, não necessariamente ali Jesus, mas estava sendo protegido, amparado, não só por José, Maria, mas claro, a hóstia angélica, né, os grandes mestres que estavam presentes silenciosamente. Então tudo isso estava acontecendo. Toquei essas mãos tão suaves como pétalas que um dia haveriam de ressuscitar mortos, mãos que através das quais fluiriam as energias mediante as quais braços entrevados seriam restaurados e os cegos veriam. Contemplei a forma do bebê. Digo-lhes que naquele tempo não parecia haver muita coisa, exceto a fé.
para levar-nos para frente com a esperança de estabelecer um credo que se converteria no alento da vida de milhões. Olha só. Então aqui é o relato, né, a impressão, a sensação do amado mestre Saint-Germain, falando como foi aquela experiência para ele enquanto pai de Jesus ali. Não havia nada, eles não tinham recurso, não tinham nada. Simplesmente existia a fé e o acreditar, coisa que para nós hoje às vezes falta em abundância, né? Ter a fé, acreditar que realmente tudo pode ser melhor, e era a única coisa que eles tinham, acreditar que Deus estava ali com eles o tempo todo, e assim o foi. E ele continua: caminhei toda a distância até o Egito com esse infante e a bela noiva adolescente. Confeccionei o primeiro par de sandálias para esses pés de bebê. Escutei quando minha bela Maria falava com seu filho a respeito da importância e devoção que todo homem deveria sentir em relação às almas de outros homens. Dessa maneira aprendi a bondade do Eterno naquela vida singela. Uma vida muito simples, né? E a gente tem isso realmente relatado através dos próprios escritos, né? Da filosofia cristã, né? Daquilo que vem nos evangelhos. Quem haveria de pensar então, vivendo de maneira tão simples como vivíamos, pois eu ganhava o pão como carpinteiro, que chegaria o dia em que a religião cristã seria aceita por milhões, que se construiriam grandes edifícios e que milhares de vozes se uniriam em canto e adoração a esse pequeno menino e a sua mãe bendita? E não obstante assim o foi. Então, o que imaginar, né, se nós estivéssemos realmente assim, projetando uma situação como essa, falar assim: olha, você recebeu aí uma grande missão de cuidar, como dizem em alguns outros termos, de um avatar, aquele que vem com uma missão grandiosa. Meu Deus, tem que estar realmente preparado para isso, não é verdade? Mas esse é o exemplo, esse é o grande marco que nós temos do nascimento do Mestre Jesus, do menino Jesus, que vem com a esperança de uma transformação de mundo. E como é que o mundo se transforma? Através daquilo que é o nosso coração, através daquilo que é a nossa disposição em fazer com que tudo isso realmente chegue a termo, ou seja, que nós coloquemos em prática aquilo que foi, né, a grande missão de Jesus e que na verdade continua até hoje, porque o Mestre Jesus não nos deixou, continua aqui junto com todos esses outros grandes mestres, né, nos orientando, nos dando suporte de forma silenciosa. Por quê? Porque tudo já foi apresentado. Então cabe a cada um de nós realmente seguir esses grandes exemplos, como foi apresentado aqui pelo Mestre Saint-Germain, da forma como Jesus chegou, todo o esforço, empenho, dedicação e tantas coisas que nós nem imaginamos, mas que com certeza esses homens e mulheres encarnados naquela época, né, que já eram grandes, que já tinham aí abraçado uma causa tão estupenda, tão fabulosa, certamente tiveram que se valer da sua fé, né, da sua força interna, dessa relação com Deus para conseguir alcançar a realização. E é o que nós temos hoje como exemplo, como direção, como orientação para aquilo que é o nosso caminhar. Então, cabe a cada um de nós, cabe a cada um individualmente analisar se realmente nós estamos fazendo com que o Natal seja esse marco divisório na nossa vida. Estamos efetivamente vivendo o Natal, vivendo o nascimento do Cristo, a consciência crística dentro de nós, ou estamos apenas aproveitando uma data para, quem sabe, para o consumo, né, para as nossas bebedeiras, para as nossas comelanças, enfim, o que será que estamos fazendo? Nos reunindo por amor em família, ou será que esse amor, na verdade, ele está mais superficial do que qualquer outra coisa? Então, é uma reflexão, né? Não é aqui nenhum
tiro, né, em direção a ninguém ou coisa alguma, é simplesmente uma mensagem que nos dá a possibilidade de pensar e refletir e nos reavaliarmos diante do que é essa postura, né, que nos foi apresentada há tanto tempo. Que seja então um Natal verdadeiro, feliz e de transformação, a consciência crística nos elevando para aquilo que é o nosso caminho verdadeiro, para perto de Deus, para aquilo que é o coração de Deus. Que assim seja para todos nós, um Natal repleto de amor, paz, sabedoria, em consciência crística, sempre. Gratidão. Bênçãos.